Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que você também esteja bem. Seja bem-vindo à nossa aula de matemática de hoje. Nossa unidade temática trabalhada hoje será os números. O nosso objeto de conhecimento será representação fracionária dos números racionais, reconhecimento, significados, leituras e representação na reta numérica. E o tema da nossa aula de hoje é identificação e representação de frações. Então, professora, o que é que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai ver a identificação e a representação de frações associando a ideia de uma divisão ou a parte de um todo. Eita, professora, eu já vi que esse negócio de fração, já me disseram, já ouvi falar por aí, que é um pouquinho complicado. Não tem nada de difícil, minha gente. Tudo que a gente veio estudando anteriormente foi nos preparar para a aula de hoje, tá certo? Desde a nossa primeira aula de adição, de subtração, de multiplicação, de divisão, tudo isso foi a nossa base para as aulas de fração, tá? Teremos uma hoje, depois teremos outra, e assim nós vamos aprofundando o nosso conhecimento nas frações, tá? Então, vamos começar devagar, apenas identificando e entendendo o que é uma fração, tá bom? E daqui para o final da aula vai estar todo mundo craque, não se preocupe. Então, primeiro eu preciso entender aonde é que eu encontro fração. Professora, eu acho que lá no marcadorzinho do carro, onde passa a gasolina, tem fração. Veja os números parecidos com esse que está na TV. No copo de medida, quando a gente vai fazer uma receita de bolo, também tem fração. Tem a representação fracionária dos números. Quando a gente faz a divisão de uma pizza, também tem fração. Nas receitas, quando na receita diz assim, 1/4 de bolo, ou 1/4 de leite, 1/4 de xícara de trigo, ou 3/4, ou meia colher. Então, tudo isso é fração. Então, a gente vê fração no nosso dia a dia o tempo todo, tá bom? Então, devagarzinho, a gente vai entendendo o nosso assunto. E aí, vocês vão ver como é que a fração realmente está no nosso dia a dia. Então, para começar, para você já perceber que não é nada demais, vamos começar com um exemplo. Maria comprou uma pizza e dividiu em 4 fatias iguais. Como não estava com muita fome, ela comeu apenas uma fatia. Que fração da pizza Maria comeu? Então, preste atenção, minha gente. Venha aqui comigo. Nós temos a pizza inteira, tá vendo? E aí, ela pegou a pizza e dividiu em 4. Dessas 4, ela pegou apenas uma fatia, tá certo? Ou seja, ela pegou a pizza, dividiu em 4 e comeu apenas uma, tá bom? Então, como é que a gente faz? Vemos que das 4 fatias, Maria tinha, ela comeu uma. Ou seja, ela comeu uma de 4. E como é que eu faço isso na forma de fração? Eu vou escrever 1 sobre 4, tá certo? E aí, como é que eu faço? Do jeitinho que está aí na TV, ó. Vou escrever o número 1, boto o tracinho e o número 4 embaixo. Em cima eu vou chamar de numerador e embaixo eu vou chamar de denominador. O denominador vai ser o todo, é a quantidade da pizza toda. E o numerador é a parte que a gente comeu, quer dizer, que Maria comeu. Tá certo? Por isso que ficou lá 1 sobre 4, ou 1/4, tá certo? Vamos só continuar a explicação. No nosso exemplo, o número 1 representa o numerador da fração e indica quantas partes foram tomadas, né? No caso, a quantidade que foi comida. E já no 4 é o denominador, que significa a parte do todo, tá certo?
Então, toda vez que eu vou representar uma fração, no denominador, que é a partezinha de baixo, vai ficar a quantidade do todo. E na partezinha de cima, a quantidade que eu vou retirar, tá certo? Vamos continuar. Nós precisamos entender agora a ideia de fração, tá? Usamos a fração quando dividimos uma figura em várias partes ao mesmo tempo, né? Do mesmo tamanho. E aí eu vou trazer a pizza de novo. Tá vendo na imagem aí? Nós temos a pizza inteira, né? E ela foi dividida em 8 partes, né? E aí eu quero dizer, por exemplo, nessa imagem tem umas que está faltando, né? Ou seja, ela foi retirada, ela foi consumida. E aí eu tenho 3 partes que estão faltando e 8 da pizza inteira. Então aqui a gente pode dizer que foi consumido 3 fatias do total de 8, tá certo? E aí a gente pode dizer que foi consumido 3/8 dessa pizza, tá certo? Então ela foi dividida em 8, dessas 8, 3 foram comidas. E aí eu posso dizer que 3/8 da pizza foi consumida, tá certo? Então a gente vai ao longo se desenvolvendo, tá? A fração envolve a ideia de alguma coisa que foi dividida em partes iguais. Dentre essas partes, consideramos uma ou alguma dessas partes, de acordo com o nosso interesse. Então, preste atenção. Eu tenho aí na imagem, se você acompanhar comigo, ó, eu tenho um inteiro, tá? E aqui eu trouxe uma maçã. Aí eu peguei esse inteiro, peguei essa maçã e dividi ao meio. Então, eu já parti ela em 2, tá? Então, aqui eu já tenho um meio da maçã e outro meio, ó. Um meio da maçã e o outro meio. Aqui eu peguei um inteiro da maçã e dividi em 3 partes iguais. Então, aqui eu tenho 1/3 de cada maçã, ó, de cada pedacinho da maçã. Tenho 3 partes, 1/3, 1/3, 1/3. Aqui eu peguei a maçã e dividi em 4. Então, aqui eu tenho 1/4 de cada maçã, tá? Da pedacinho da maçã. Então, aqui eu tenho 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4. E aqui também. E aí, a gente precisa ter só essa ideia de que quando eu estou falando de fração, eu estou dividindo em partes iguais. Por isso que a gente fez, antes dessas aulas, as aulas sobre divisão, tá certo? Porque não tem sentido eu fazer fração se eu não sei divisão, tá bom? Então, vamos continuar. Só para a gente relembrar o que a gente já falou anteriormente, o que é o numerador e o que é o denominador, tá? Numerador, denominador. O numerador, a gente vai pegar a quantidade de partes que a gente considera do todo. Ou seja, a parte que foi comida, a parte que foi pintada, a parte que sumiu, depende do problema, tá bom? E a quantidade do todo, tá? Quando eu peguei lá a maçã do todo dela, então eu boto aqui embaixo. Em cima, o que foi comido. Mas aí a gente vai vendo devagarzinho durante a aula. Agora a gente precisa entender como é que a gente lê essas frações, tá? Porque você pode perceber que eu falei aqui 1/3, 1/4, meio, 3/8. Mas aí, professora, como é que eu sei quais palavras eu vou usar? Então eu preciso entender 3 coisinhas, mas é muito fácil, tá? Primeiro, quando eu tenho os números de 2 até 9. Aonde? No denominador, na partezinha de baixo, tá certo? A maioria das coisas que vão mudar é aqui na leitura da partezinha de baixo. Então, quando eu tenho 1/2, eu vou ter 1/2, sempre. Toda vez que você vê 1/2, 1/2. E aí eu vou ter 1/3, 1/3. Ah, professora, e se eu tivesse um 2 no lugar do 1 aqui? Seria 2/3, tá certo? E quando tem o 4zinho no denominador, vai ficar 3/4, tá certo? Daí agora a gente vai lá para cima aqui, ó, onde tem o 5, vai ser 1/5, tá bom? Se tivesse um 2 aqui em cima, 2/5. Se tivesse o 3, 3/5, tá certo? E aí agora, tá? No 6, vai ser 5/6,
tá bom? Ó, 5 sextos. Se fosse um 4 no numerador, 4 sextos, tá bom? Agora vamos aqui para o 7. Eu tenho 4 e o 7, então é 4 sétimos, tá? Se fosse um 3 no lugar do 4, 3 sétimos. Agora vamos aqui para cima. 7 oitavos. É a mesma coisa daquela que eu falei anteriormente. Não falei 3 oitavos? Então, aqui é 7 oitavos. Agora, para a parte do 9, vai ser 1 nono. Se tivesse um 2 aqui em cima, 2 nonos, 3 nonos. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, quando eu estou pegando os números que o denominador vai do 2 ao 9, eu uso esses termos aqui. Meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimos, oitavos e nonos, tá certo? Tá, professora. E se eu quiser falar do 10 no denominador? Aí agora a gente vai ver. Porque quando eu estou falando do 10, do 100 e do 1000, eu já tenho outra denominação para falar, outros termos para falar, tá certo? Então, o que a gente vai ver agora é a leitura das frações com denominadores 10, 100 e 1000, tá? Que a gente chama de frações decimais. Onde é que tem que dar o 10? Onde é que está o 100? Onde é que tem que estar o 1000? No denominador, tá certo? Na partezinha de baixo. Então, a gente começa aqui. Eu vou ter primeiro um décimo, tá? Se aqui tivesse um 2, 2 décimos. Tivesse um 3, 3 décimos, tá? Pronto, toda vez que tiver um 10 no denominador, décimo. Agora eu vou aqui, ó, pro 100. Um centésimo, tá? Centésimo vem de 100, então, é só decorar. 2 centésimos, 3 centésimos e assim por diante. Se eu tô aqui, ó, com o denominador 1000, vai ser um milésimo, tá certo? 2 milésimos, 3 milésimos e assim sucessivamente. Então, quando eu tiver o 10, o 100 e o 1000, vai ser décimos, centésimos e milésimos. Tá, professora, eu estou anotando, eu estou registrando, depois eu vou revisar e vou praticar. Mas a minha dúvida agora é, e se for no denominador, o 12, o 13, o número 14, o número 35, o número 20, como é que eu faço? É isso que a gente vai ver agora. Agora vai ficar um pouquinho mais fácil, porque a única coisa que a gente vai ter que acrescentar é no finalzinho da frase a palavra avos. Não é avós, tá? É avos, tá? Que avos é de vovô e de vovó. Então, a leitura das frações com denominadores acima de 10. Ou seja, a gente vai ver o exemplo com o número 12, o número 20 e o número 31. Aí, no caso, a gente vai falar assim, 5, 12 avos. É só escrever o número por extenso normal, tá? 5, 12 avos. E no final, bota a palavra avos. Do mesmo jeito, você vai fazer aqui, ó. 3, 20 avos. 3, 20 avos. E agora no de baixo, a mesma coisa. 7, 31 avos. A única coisa que a gente tem que fazer é botar o nomezinho aqui, ó. Avos, tá certo? Tá vendo? Quando a gente passa do número 10, fica um pouquinho mais fácil, tá? É só lembrar de botar essa palavrinha avos no final. Então, vamos fazer o quê? Praticar, porque praticando a gente aprende melhor. Observe esta foto e responda. Então, preste atenção na foto, tá? Em quantas partes iguais a pizza foi dividida? Temos a pizza e aí ela foi dividida. Vamos contar. Peguei aqui e cortei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a pizza está dividida em 8 pedaços, né? 8 fatias. São iguais? Sim, porque a gente está falando de fração, então tem que ser partes iguais, tá? Que fração representa uma fatia dessa pizza, tá? Então, eu só quero um pedacinho dessa pizza. Digamos que eu quero esse pedaço aqui. Como é que eu faço a fração disso?
Lembrando que no denominador eu vou botar o total e no numerador eu vou botar a parte que representa uma fatia dessa pizza. E aí como é que fica? Fica 1/8, tá? O 8, que representa a quantidade total de fatias, e o 1, porque eu só quero uma fatia dessa pizza. Se eu quisesse 2 fatias dessa pizza, aqui teria 2/8. Se eu quisesse 5, seria 5/8, tá certo? E como é que se lê essa fração? Lê do jeitinho que eu falei, né? Essa fração aqui representa 1/8, tá? É assim que a gente escreve ela, 1/8, tá? Tá vendo, gente? Não é difícil, é só a gente praticar, né? Toda aulinha aqui eu digo, tem que praticar, porque praticando a gente aprende muito mais rápido. Este círculo foi dividido em 3 partes iguais e foram pintadas 2 partes de marrom. Como assim, professora? Eu tenho um círculo, tá? E eu dividi em 3 partes. Dessas 3 partes eu pintei 2 de marrom e uma de vermelho, tá? Aqui é marrom e aqui é vermelho. E é isso que o meu enunciado está dizendo, que o círculo foi dividido em 3 partes e que 2 dessas partes são marrons. Aí tem a perguntinha da letra A. A fração que indica o que foi pintado de marrom do círculo é... Eu só quero a parte que foi pintada de marrom, tá? Então, eu já sei que no meu denominador, lá na partezinha de baixo, tem que ter o 3. Porque foi dividido em 3. E aí, quantas partes tem marrom? 2. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2/3, né? Porque o 3 é a quantidade que foi dividido e o 2 é a quantidade que foi pintada. Como eu só pintei 2, então vai ficar 2/3. Como é que se lê, né? Como é que eu falo? Como é que eu escrevo essa fração? 2/3, tá certo? Agora preste atenção. A fração que indica o que não foi pintado de marrom. Essa de cima representa o que está pintado. Agora a gente vai fazer o que não está pintado. Do mesmo jeitinho o pensamento. Foi dividido em 3, então o denominador vai ser 3. E aí só tem uma partezinha pintada de vermelho, né? Então como é que fica? Vai ficar 1/3, tá? Porque é uma parte de 3 que não está pintada de marrom, tá certo? Então, ó, vamos continuar. Esta região retangular foi dividida em 5 partes iguais e foram pintadas 3 partes de amarelo, tá? Eu tenho o retângulo, desse retângulo eu dividi em 5 partes, das 5 partes eu pintei 3 de amarelo. É isso que meu enunciado está dizendo, tá? A fração que indica o que foi pintado de amarelo. A gente tem a gente tem que ter o mesmo pensamento da questão anterior, tá? No meu denominador vai ficar a quantidade de partes que foi dividida e no meu numerador vai ficar a parte que está pintada de amarelo, tá certo? E aí como é que eu faço isso? 3/5. O 5, porque foi dividido em 5 partes, e o 3, porque tem 3 partes amarelas, tá certo? Como é que eu leio essa fração? Como é que eu chamo essa fração? Como é que eu falo? Eu chamo ela de uma fração de 3/5, tá certo? A fração que indica o que não foi pintado de amarelo. No caso, a partezinha pintada de azul, né? E aí a gente vai ter o mesmo pensamento. Bota a quantidade total de partes e a quantidade que está pintada de azul. E como é que fica? 2/5. Porque eu tenho 2 partes azuis de 5. E como é que eu leio? Eu leio 2/5, tá certo? Ó, tudo muito fácil, tudo muito simples, tá? Todo mundo entendendo, tenho certeza. Agora escreva como se lê. Como é que a gente lê? Tem que lembrar lá do começo aquela regrinha do 2 ao 9, como é que a gente fala quando tem o 10, o 100 e o 1000, tá? E aí a gente vai só relembrar agora. A primeira é 4/5 ou 4/5, tá certo?
E aí eu tenho 7 e eu tenho 100. Vai ser 7 centésimos. Eu tenho 11 e eu tenho 15. Vai ser 11 quinzeavos. Lembra? É aí que a gente bota o avos, tá certo? E aí eu tenho o 6 e o 7, que vai ser 6 sétimos, tá certo? A única coisinha, gente, que precisa lembrar é só dessa questãozinha, ó, depois do 10, botar a palavrinha avos, tá certo? Quando tiver o 10, 10 décimos, quando tiver o 100, centésimos, quando tiver 1000, milésimos, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Então, o que foi que nós estudamos? Nós estudamos identificação e representação de frações, associando as ideias de divisão a um todo ou a parte desse todo, tá? Essas são as nossas referências utilizadas hoje. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. E não esqueça, anote, registre. Tá com dúvida? Leva lá para o seu professor, que eu tenho certeza que ele vai adorar tirar a sua dúvida. E espero você na próxima aula.